O sofrimento dos escolhidos de Deus é um dos mistérios mais profundos da fé cristã, mas a Bíblia traz várias respostas e perspectivas que nos ajudam a compreender. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que o sofrimento não é sinal de rejeição de Deus, mas muitas vezes uma prova de amor, de lapidação espiritual e de propósito eterno. Primeiramente, é importante entender que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Desde a queda de Adão e Eva, Gênesis 3, a humanidade passou a experimentar dor, enfermidades e tribulações. Porém, quando falamos dos escolhidos, ou seja, aqueles que andam com Deus e foram chamados para viver segundo a sua vontade, o sofrimento ganha um sentido diferente. Ele não é apenas consequência da condição humana, mas também um instrumento divino de aperfeiçoamento e de revelação do poder de Deus. Jesus mesmo afirmou em João 16:33: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Aqui vemos que a vida cristã não é isenta de lutas. Pelo contrário, seguir a Cristo implica enfrentar dificuldades, porque o caminho do Evangelho vai contra o sistema do mundo. O próprio Cristo, sendo o Filho de Deus, sofreu rejeição, perseguição, dores e até a morte de cruz. Se o Mestre sofreu, não devemos esperar uma vida sem provas. Mateus 10:24-25. Outro ponto fundamental é que o sofrimento dos escolhidos tem um propósito de crescimento espiritual. Em Romanos 5:3-4, Paulo declara: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança." Ou seja, Deus usa as tribulações para fortalecer a fé, gerar maturidade e produzir frutos eternos. Muitos crentes só aprenderam a confiar plenamente em Deus quando passaram pelo vale da dor, quando não havia mais recursos humanos a que recorrer. Além disso, a Bíblia mostra que o sofrimento também é um meio de testemunho. Quando os escolhidos permanecem firmes em meio às lutas, eles se tornam luz para os que estão ao redor. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, sofreu intensamente, mas permaneceu fiel. No fim, sua vida foi restaurada, e até hoje ele é lembrado como modelo de perseverança, Tiago 5:11. O sofrimento dos escolhidos pode ser a pregação mais forte para um mundo que precisa ver fé verdadeira. Outro detalhe é que os escolhidos sofrem porque o mundo odeia aqueles que pertencem a Cristo. Em João 15:18-19, Jesus disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia." A perseguição, a injustiça e até as calúnias fazem parte do pacote de quem segue o Evangelho. O inimigo espiritual também se levanta contra os escolhidos porque sabe que a vida deles glorifica a Deus. Contudo, a Bíblia também mostra que o sofrimento nunca é em vão. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Isso significa que todo sofrimento aqui na terra é passageiro diante da glória eterna reservada para os escolhidos. Cada lágrima, cada dor, cada injustiça será compensada no reino de Deus. Também não podemos esquecer que Deus permite certas provas para nos ensinar a depender dele. O apóstolo Paulo falou sobre um espinho na carne, 2 Coríntios 12:7-10, que lhe causava sofrimento constante. Ele pediu a Deus que o removesse, mas ouviu a resposta: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ou seja, em nossas fragilidades, o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Muitas vezes, os escolhidos sofrem para que aprendam a não se apoiar em si mesmos, mas no Senhor. Portanto, os escolhidos sofrem tanto não porque Deus os abandonou, mas porque Ele tem um propósito maior.
Sofremos para ser moldados, fortalecidos, testemunhar a fé, enfrentar a oposição espiritual e preparar-nos para a glória eterna. A dor, para os escolhidos, não é um fim, mas um caminho para a vitória e para a revelação da graça de Deus. No fim, podemos dizer que os escolhidos sofrem porque são amados, e esse sofrimento é transformado em bênção. Como está escrito em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Resumindo, os escolhidos sofrem porque o mundo os rejeita, o inimigo os ataca, Deus os molda, o sofrimento fortalece a fé, é meio de testemunho e prepara para a glória eterna.